Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e eu vou falar sobre um livro que narra a história da vida de uma santa, a história da vida de uma mulher que foi um exemplo de mãe e um exemplo também de profissional, um exemplo de médica. Trata-se do livro O Amor Maior, a história de Santa Diana, escrita por Giuliana Pelucci. E a santa em questão, a Santa Diana Beretta Molla, que ela é até conhecida aqui no Brasil, inclusive por ter tido uma relação com o nosso país, né, já que um irmão dela veio morar aqui no Brasil, e o milagre que levou-a a ser beatificada e, se não me engano, também a ser canonizada, né, os milagres que foram atrelados ali à sua causa de canonização, aconteceram aqui no Brasil. Pois bem, se você não conhece a história dessa santa, vou falar brevemente de que o que aconteceu com ela, na vida dela. Ela veio de uma família muito devota, né? Eram católicos devotos, era uma família numerosa, não lembro exatamente se ela tinha 12 irmãos ou alguma coisa do tipo, apesar de que muitos morreram jovens, né? A gripe espanhola levou uns 3 irmãos dela, teve uma outra irmã que morreu de tuberculose, enfim, vários que faleceram assim, jovens ou relativamente jovens. Mas era uma família muito devota e os pais, inclusive, criavam os filhos de uma maneira muito austera, né? Porque eles faziam muitas obras de caridade, ajudavam muito os pobres, os mais necessitados, e aí sempre que Diana ou uma de suas irmãs, de seus irmãos, tinha a vontade de comprar alguma coisa, os pais sempre perguntavam se aquilo ali era de fato um bem necessário ou se era simplesmente uma coisa supérflua. Porque se fosse supérflua, era melhor economizar aquele dinheiro e usar para fazer caridade para os pobres, né? Dar esmolas, alimentar os pobres, enfim. Então ela cresceu nessa família muito católica. 2 irmãos dela vieram a ser padres, né, inclusive, e teve também uma das irmãs que também entrou para uma vida religiosa, e ela sonhava em fazer missões. Ela eventualmente veio a estudar medicina e o grande sonho dela era ser algum tipo de missionária que fosse trabalhar em comunidades carentes ali pelo mundo, fazendo serviços, né, de assistência médica ali junto à população carente, etc. E aí o grande sonho dela era vir para o Brasil, vejam só, né, porque um dos irmãos dela veio morar aqui, então ela já pensava em vir se juntar a ele nesse serviço que eles faziam ali, no caso era no Maranhão, na cidade de Grajaú, no entorno da cidade de Grajaú. Era ainda uma comunidade muito pobre naquela época e havia muito serviço a ser feito. Então ela estava louca para vir para o Brasil, mas sempre teve uma saúde muito frágil, muito debilitada, e acabou que não foi possível realizar esse sonho de ser missionária. Mas ela lá na Itália deu continuidade à sua vida, à sua carreira de médica, e foi muito querida, né, pelas pessoas da cidade, e eventualmente ela conheceu um homem chamado Pietro Molla, e com ele ela se casou e veio a ter filhos, né? Teve primeiramente 3 filhos, e quando engravidou do quarto, né, de uma menina, uma moça que é viva agora, né, assim, já tem uns 60 e tantos, eu acredito, Diana Manuela. Enfim, quando ela engravidou do quarto filho, ela começou a sentir alguns desconfortos, né? Tinha um inchaço na barriga, aí foram realizar os exames, era ainda antes da época da ultrassom, então a medicina não estava tão adiantada, né, vamos dizer assim, e aí detectou-se então que ela tinha um fibroma. E havia algumas alternativas para ela, só que a principal delas consistia de um tratamento que muito provavelmente iria resultar em um aborto, ou seja, ela se livraria do fibroma, mas a criança, o seu bebê, morreria. Então ela decidiu tomar o caminho mais arriscado, que foi o de retirar o fibroma, mas fazendo de tudo para que a criança que ela tinha ali no seu ventre fosse preservada. E ela conseguiu, né? Havia ainda uma chance de acontecer um aborto espontâneo depois da cirurgia, mas isso não veio a se concretizar, e ela conseguiu levar a gravidez até o final. Só que, por conta de ter escolhido essa rota mais perigosa para ela, a sua saúde acabou
se deteriorando, ela ficou muito debilitada e aí mais ou menos uma semana depois de dar à luz, ela acabou falecendo. Então, o seu último ato, né, da sua vida foi esse sacrifício, o sacrifício pela criança que ela trazia ali no seu ventre. É uma história, sem dúvida, uma história muito bonita e que contrasta fortemente com esse mundo onde nós vivemos, né? Porque nós percebemos agora um aumento exacerbado do egoísmo, né? A pessoa está sempre pensando nela mesma, né? na sua própria satisfação, na sua própria felicidade e deixa de olhar para o outro. E nós já vemos esse contraste aqui quando lemos o livro. Tem uma parte extremamente singela, né, muito bonita até, das cartas que ela escrevia para o Pietro, né, que era o noivo dela na época, e as cartas que ele respondia para ela, né, que ele escrevia para ela, e sempre tinha ali uma coisa assim de querer ser a pessoa que vai fazer o outro feliz. Ou seja, ela dizia algo como: eu rezo a Deus para que eu seja a mulher que vai fazer você feliz, né? Sempre falava alguma coisa nessas linhas, né? Ou seja, ela via o casamento, via o matrimônio como sendo uma oportunidade de fazer o outro feliz. Então era um amor tão grande que sentia pelo futuro cônjuge, que ela tinha realmente essa vontade de ver a felicidade dele, talvez até mesmo antes da felicidade dela própria. Só que esse sentimento era correspondido, né? Pietro pensava da mesma forma, então ele tinha sempre essa questão de querer se doar para que ela também fosse feliz, né? Então você colocava o outro em primeiro lugar. Uma coisa muito bonita, de fato. O que hoje nós vemos, talvez até mesmo o contrário, né? As pessoas se casam para que elas sejam felizes, né? Então o outro é que tem que fazê-la feliz. E aí vem mais, né, novamente aquela questão que eu mencionei agora há pouco do egoísmo, né? A pessoa sempre está, na verdade, se colocando em primeiro lugar. E o que dizer então do ato de amor, do sacrifício de Santa Diana, né? Esse último ato da sua vida? Hoje, a maioria das pessoas considerariam isso daí algo impensável, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião com pessoas de um determinado partido político, aquele laranjinha, né? E a bom entendedor meia palavra basta, mas enfim, e aí eu não sei se eu decidi pirraçar, o que danado foi que aconteceu na hora. Talvez o tema tenha sido trazido à tona, né? E aí eu citei aquela coisa que eu falo quase sempre, né? O aborto é uma anomalia moral e não deve ser permitido nem em caso de estupro. Aí o pessoal lá disse: oh, meu Deus, não, mas em caso de estupro pode ser, não sei o que, não sei o que. Aí sempre vem tentando relativizar, né? Tentando considerar aqui algumas possibilidades em que o aborto pudesse ser de fato realizado, que ele pudesse ser legal, mas aqui na vida da santa nós vemos que até mesmo quando a própria vida dela estava em risco, ela disse: não, isso daí nunca. E ela até mesmo fala, né? Falou para o marido diversas vezes: se você tiver de escolher entre a minha vida e a do bebê, escolha a do bebê. Ele estava sempre muito abalado, né, com essa história, porque ela vinha falando isso daí, mas ela sempre deixou isso daí muito, muito claro, que ela preferia morrer a ver o seu filho morrer, né, a sua filha, no caso, morrer. Então tinha realmente esse grande amor, que é uma coisa rara de se ver hoje em dia, né? Então eu realmente recomendo aí para qualquer pessoa aí que quer entender de fato o que é a maternidade, né? Essa coisa de você gerar uma vida dentro de si, ou se você é uma mulher, está pensando em se casar, está pensando em arranjar um marido, se você é um homem, está pensando em arranjar uma mulher para se casar. Então esse livro aqui é muito bom para você ler, porque você vai entender realmente essa questão desse grande amor que é a maternidade, né? E é um grande amor que ele traz consigo sacrifício. Todo amor verdadeiro traz consigo sacrifício. E no caso do casamento, você percebe que não é só essa coisa do mar de rosas,
da felicidade. Tem muito trabalho duro ali por trás, né? Quando você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos e tem que alimentar todas aquelas crianças e elas choram no meio da noite e você se levanta meio com sono, a mulher vai dar de mamar e o homem tem que acordar cedo para ir trabalhar no outro dia e é muita coisa para resolver, de ir para o médico, de lavar roupa do bebê, de dar comida, dar banho, muito trabalho, mas toda mãe que eu conheço, todo pai que eu conheço, assim, pelo menos os que são de verdade, né, eles sempre dizem, vale muito a pena. E por que é isso? Mesmo, né, toda essa dor, todo esse sacrifício, mas vale a pena, que você tem ali um amor. É um amor tão grande. E essa coisa do casal, como deveria ser, né, um verdadeiro casal, é aquele que tem um amor tão grande um pelo outro, que eles querem compartilhar esse amor, e por isso é que eles vão ter muitos filhos, né? Porque eles querem que venham mais filhos ali e que façam parte daquele ambiente tão amoroso dele. E só para fechar aqui, para concluir, tem uma frase que Santa Diana falava, né? Ela como era médica, eu acho isso daqui muito, muito bonito, que diz o seguinte: como o sacerdote pode tocar em Jesus, assim também nós, os médicos, tocamos Jesus no corpo dos nossos doentes. Ou seja, o sacerdote toca Jesus quando ele faz a consagração, o sacerdote tem Jesus ali nas mãos, e o médico tinha Jesus quando curava os seus doentes. Por quê? Porque você ajudar os doentes, ajudar os enfermos, é uma obra de caridade material. Você está ajudando o próximo, está ajudando o mais necessitado. Então, essa ajuda, né, você está, na verdade, vendo Jesus no doente, vendo Jesus no enfermo. O que inclusive ecoa as palavras do próprio Evangelho, né? Em Mateus capítulo 25 tem aquela parte que Jesus fala do juízo final, e aí ele diz quem é que vai ser condenado, quem é que vai para o céu, e quem são as pessoas que vão para o céu, né? Os benditos do Pai. E são aquelas pessoas que deram de comer aos pobres, que deram abrigo aos peregrinos, vestiram os nus, visitaram os enfermos, enfim, são essas pessoas, né? Claro que há outras coisas a se falar sobre isso, né? Basta ler aí, ou pelo menos ver o vídeo que eu falo da legítima interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro, mas vamos deixar isso aí de lado. Então, essas obras de caridade material são realmente muito importantes. E aí Santa Diana veio com essa frase, né? Que ela tocava Jesus quando tocava os doentes, porque via Jesus no outro. Então, por hoje é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!